Bem, antes de falar de densidade, nós vamos provar este resultado aí. Este resultado está na página 49 do livro Análise Real, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Este resultado diz o seguinte, que se você tem dois conjuntos x e y, de modo que x é subconjunto de y, então o fecho de x é um subconjunto do fecho de y. Muito bem, como é que nós vamos provar isso aí? Nós vamos provar tomando um elemento aqui e mostrando que este elemento está aqui, certo? Então vamos dizer o seguinte, seja A pertencente ao fecho de x. Do fato de esse A estar no fecho de x, existe uma sequência cujo termo geral é xn. Sequência esta aqui está contida em x, tal que o limite dela é. Sim, eu só estou recorrendo à definição do fecho de x. O fecho de x é o conjunto que tem todos os pontos que são o limite de alguma sequência de x. Muito bem. Agora só tem um detalhe, x está contido em y. Vamos gastar isso aí. Já que a sequência está contida toda ela em x, ela também está contida em y. Do fato dessa sequência estar contida em y e o limite dela ser a, resulta que A está no fecho de y. Sim, pessoal, porque a sequência todinha está em y e o limite dela é A, então A é limite de uma sequência que está em y, portanto A pertence ao fecho de y. Resulta daí, portanto, que o fecho de x está contido no fecho de y. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre densidade. Bem, se você tem um conjunto x que está contido em y, dizemos que x é denso em y se y está contido no fecho de x. Para ser bem prático, vou tomar aqui naturais e inteiros. Como vocês bem sabem, os naturais estão contidos nos inteiros, mas os inteiros não estão contidos no fecho dos naturais. Vou mostrar isso de uma maneira bem simples. Vou tomar aqui a reta nos inteiros. Essa reta, claro que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Esta reta também tem 0, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Pessoal, é bem simples observar uma coisa, preste bem atenção. Esses números que eu coloquei em vermelho são os números inteiros que não são naturais. Os outros são inteiros e são naturais. Veja que... aqui faltou colocar o corte, né, pessoal? Os inteiros não estão contidos no fecho dos naturais. Bem, se você pegar aqui, por exemplo, o menos 2, ele é um número inteiro. Mas menos 2 não pertence ao fecho dos naturais. Em particular, nesse caso aqui, pessoal, o fecho dos naturais é o próprio conjunto dos naturais. Note que o conjunto dos naturais, os números estão espaçados, né? Então, na verdade, os únicos pontos de aderência dos naturais são eles próprios. Não tem como eu formar... Não tem, por exemplo, um ponto fora dos naturais que seja ponto de convergência de números naturais.
Um dia vocês vão ver, inclusive, eu não vou definir agora, vou só usar o termo, né? Que o conjunto dos naturais é um conjunto discreto. Né? A gente fala disso melhor no outro vídeo. Mas se você pegar, por exemplo, o menos 2 aqui, eu vou pegar o menos 2 e vou dar um epsilon igual a meio. Cara, esse epsilon não abrange nem o 1, nem o menos 1. Você acha que ele vai abranger esses termos? Então é claro que menos 2 não é um ponto de convergência de uma sequência dos naturais. Pronto, isso é suficiente para ver que de fato... Isso é suficiente para de fato ver que... Vou colocar aqui o texto, né? É suficiente para ver que o conjunto dos naturais... O conjunto dos naturais não é denso nos inteiros. Tudo bem? O conjunto dos naturais não é denso no conjunto dos inteiros. Mas nós temos, por sua vez, que os racionais estão contidos nos reais e, por sua vez, os reais estão contidos no fecho dos racionais. Tá bom? Lembre-se de que os reais são formados a partir da união entre racionais e irracionais. Ora, pessoal, como é que eu mostro que uma sequência de... Como é que eu mostro que um racional, por exemplo, porque veja bem, você está querendo mostrar que racionais, né, que um real racional, você está querendo mostrar que os racionais, eles são pontos de convergência de uma sequência de racionais. Como é que eu faço isso? Se você pegar um racional, é muito simples. Bora tomar, por exemplo, 1,14. Você sabe que 1,14 é racional e o 1,14, por ser um número racional, é um número real devido a essa afirmação aqui. Lógico, muito simples de ver isso aí. Basta você formar uma sequência constante apenas com esse termo. 1,14, 1,14, 1,14, 1,14, 1,14 e acabou. Pronto. O 1,14 de fato ele é racional. Daí nós temos que ele de fato é limite de uma sequência de racionais. Então tá tudo certo. Agora, como é que você vai mostrar que um irracional é limite de uma sequência de racionais? Bem, bora pegar um racional qualquer e você vai observar que isso de fato ocorre. Quem é, por exemplo, a raiz quadrada de 2? Será que ela está no fecho dos racionais? Essa é a pergunta. Lembre-se de que a raiz quadrada de 2, se você inserir lá na calculadora, o que vai aparecer para você? Vai aparecer uma sequência de valores aqui, né? Um monte de termos que vão aparecer e você não sabe mais ou menos para onde vai isso, né? Mas você sabe que a raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 13, 56, 24 e assim vai. Bem, para montar uma sequência que convirja para a raiz de 2, basta você pegar aproximações cada vez mais precisas para esse valor. Ou seja, sempre termos com uma casa decimal a mais do que o anterior. Eu posso pegar, por exemplo, o inteiro 1, depois eu pego 1,4, depois 1,41, depois 1,414. Eu estou pegando o número de cima com uma aproximação cada vez mais precisa para ele. Então, pessoal, essa aproximação está cada vez mais precisa. Isso aqui nos ajuda a ver que, de fato, a raiz de 2 ela pertence ao fecho dos racionais. Porque, olha só essa sequência. É uma sequência de racionais que está convergindo para um irracional. Tudo bem? Não é uma demonstração formal, mas você pode ver isso aí. Indo aqui para a reta numérica, eu pego bem aqui, por exemplo, a raiz de 2.
Não importa o epsilon que você pegar, pode ser um epsilon pequeno, como pode ser um epsilon grande. Você vai ter lá dentro termos, né? Digamos que aqui você tem o 1, aqui você já tem o 1,4, aqui você tem 1,41 e assim vai. Você está caminhando para cá. Então, de fato, a raiz de 2 é limite de uma sequência de racionais. Ah, mas isso vale para qualquer irracional? Sim, vale para qualquer irracional. Se eu pegar a raiz de 3, se eu pegar o π, se eu pegar qualquer outro valor aí irracional, eu vou conseguir fazer isso. A raiz de 3, por exemplo, é 1,73, 20, 50, 80, 7,5 e vai embora. Bora lá, escrever isso aqui. Eu posso começar a sequência com 1, depois 1,7, depois 1,73, depois 1,732, depois 1,7320, depois 1,73205 e assim vai. Portanto, pela mesma lógica do anterior, você sabe que a raiz de 3 é um número real, é um número irracional, e a raiz de 3 também, por sua vez, ela está no fecho de quê? Porque ela pode ser escrita como limite de uma sequência. Ela é o limite de uma sequência de números racionais. Portanto, nós temos isso aqui sim, tá, pessoal? Isso aqui ocorre e dessa forma os racionais são densos nos reais. Se você pegar um número... Cadê? Né? Se você pegar aqui na reta um número irracional, para qualquer vizinhança dele você vai encontrar, em qualquer vizinhança dele você vai encontrar infinitos números racionais. Numa vizinhança de racionais, sempre há um racional. Obrigado.